Muito bem, então nós estávamos falando, ó, nossa aula hoje, nossa introdutória sobre direito empresarial, nessa primeira parte. Já a nossa segunda parte, evolução do direito empresarial e as nossas teorias. Nós vamos começar a nossa aula daqui a pouquinho. Esse PDF vai estar disponibilizado para vocês, mas eu quero trabalhar aqui agora numa outra situação. Tá? Eu quero ver aqui no sistema faculdade para a gente verificar as nossas... Eu vou logar aqui como aluno justamente para que nós possamos, né, verificar aí as nossas atividades. Tá? Então vamos lá, aqui, ó, rapidamente. Como dito aí, né, as nossas aulas estão aqui em sala virtual, né, sala virtual aqui, portanto, nas nossas disciplinas, né, nós teremos a oportunidade de vir aqui, ó, teoria da empresa e contratos empresariais. Eu já tive a oportunidade de colocar para vocês as datas das nossas VAs. Teoria da empresa, contratos empresariais, né? As nossas aulas já estão disponíveis aqui e também as nossas VAs. Olha, VA1, só para a gente fechar essas questões. Tá? VA1 nossa, dia 6/9. VA2, entrega 27 de setembro, 27/9. VA3, 8 de novembro, 8/11. E VA4, 15/11. Lembrando que elas devem ser entregues até as 23 horas e 55 minutos do dia 15/11, do dia 8/11, do dia 27 e do dia 6. Não deixe para a última data, não deixe para o último dia, até mesmo porque todas as viagens já estão cadastradas, já estão disponíveis para vocês realizarem, tá? Prova inicial nossa, que tem o tempo de duração aí de 24 horas, prova inicial, dia 18/10, 18 de outubro. Suplementar da inicial, 1º de novembro. Tá? Se porventura perdeu aí, 1º de novembro. Deixa eu só ver, 1º de novembro, se é uma segunda-feira mesmo. Justamente, certinho. Prova final, dia 6/12. Prova inicial, questões abertas. Inicial, prova e questões abertas. Prova final, 10 questões fechadas. E a suplementar, 15/12. Para quem não teve a oportunidade de ver a aula nossa de apresentação, fica aí disponível para a gente todas as informações sobre como acessar as aulas, o que nós teremos de conteúdo, bibliografia, enfim, tudo aqui na nossa aula de apresentação. Tá? Então, nós temos todos os nossos cronogramas, todo o nosso cronograma aqui das nossas atividades. Lembro ainda que além da aula de apresentação, as VAs já estão cadastradas. Então, você pode clicar aqui, ó, quando clicar em aulas, você tem acesso às VAs. O conteúdo da primeira VA já está disponível. Além disso, VA2 também já está disponível, estudo dirigido, né? Igual falamos na nossa aula de apresentação, as informações estão todas lá, não vou ficar falando aqui muito para ser repetitivo. VA3 também, da mesma forma, já está disponível, VA4 igualmente. Então, todas as nossas VAs já estão disponíveis para serem realizadas. O aluno pode clicar aqui, por exemplo, na VA4, em fazer atividade, que ele vai ter o acesso aí para poder realizar aquela atividade, né? Resumo da atividade, enviar a atividade, ou lembrem-se sempre que as atividades aparecem aqui, atividades em andamento. Você vai encontrar lá teoria da empresa e contratos empresariais já disponível para realizar a VA1, da mesma forma a VA2. Então, se você clicar mais uma vez aqui, ó, em atividades em andamento, já está tudo disponível para ser realizado. Tranquilo? Tudo em aberto, pode fazer atividade aí sem problema algum. Isso aí era inicialmente o que nós deveríamos falar, que ficou faltando na aula passada em relação aos prazos. Agora, além disso, nas nossas disciplinas, só para que nós possamos encerrar nessa parte, lembro que as nossas aulas, elas estão disponíveis aqui, ó, você vai em sala virtual, empresarial, acho que eu cliquei no empresarial errado, né? Deixa eu voltar aqui, né?
sala virtual, disciplinas, teoria geral da empresa e contratos empresariais, ver aulas, aqui as datas das nossas VAs, tudo certinho. Essas aulas estão aqui, ó. A primeira aula já está disponível para vocês. Né? A primeira parte nossa aí é o que nós vamos ver ali no PDF, tá? Que trata aí noções introdutórias sobre direito empresarial. Após o término dessa aula, vai ter um arquivo aqui, ó, o PDF que eu estou trabalhando com os senhores aqui agora. Ele será postado aqui, tá bom? Tranquilo? Só mais uma vez, daqui a pouquinho, às 20 horas mais ou menos, o nosso sistema vai cair e eu mando outro link lá no site para a gente poder dar continuidade. Beleza? Tranquilo? Vamos trabalhar então? Podemos trabalhar? Tudo tranquilo? Tudo? Alguma dúvida sobre isso daí? Posso ajudar em alguma coisa? Podemos seguir? Vamos lá para a nossa aula. Me dê um feedback aí, alguém, por favor. Tranquilo, professor, podemos seguir. Ah, então tá jóia, então. Vamos dar continuidade, então. Né? Muito bem, olha só. Vamos trabalhar com noções introdutórias sobre o direito empresarial. Deixa eu só pedir uma gentileza. Eu acho que tem alguém com o áudio aberto. Verifiquem aí para mim e fechem o áudio, por favor, que senão fica dando retorno. Tem alguém com o áudio aberto, por favor? Deixa eu ver aqui. Vou pedir licença. Áudio tá claro. Então, beleza. Né? Ótimo. Vamos lá, então. Agora. Seguir, então. Né? Muito bem. Vou apresentar a tela inteira para nós aqui, ó. Vamos trabalhar, então, agora. Vamos dar continuidade aqui, então. Vamos trabalhar, então, com essa seguinte situação. Vamos falar sobre noções introdutórias sobre o direito empresarial e vamos falar evolução do direito empresarial, as teorias. É claro que isso que eu vou falar agora, que eu vou contar para vocês, que nós vamos trabalhar, tá tudo no texto, convido a fazer a leitura, convido a fazer os desafios de todas as aulas, convido também a fazer, né? Lembrando que todas as nossas aulas nós teremos aqui um desafio. Só lembrando que desafios são questões que já foram cobradas. Não deixe de assistir, né, os vídeos lá. Verifiquem também os infográficos. Peço também que dêem uma olhada sempre na dica do professor. E mais do que isso, não deixe de realizar os exercícios de fixação. Tá? Então, né, o interessante, o importante é que você realmente possa aprofundar, possa mergulhar nesse material, né, e possa estar trabalhando aí com todas as nossas, com tudo isso que está sendo disponibilizado para vocês. Não deixe de fazer isso, então, por favor. Tá bom? Então, nós vamos fazer isso. É claro que eu não vou ficar me atendo ao material, só uma apresentação para vocês mesmo. Vamos trabalhar agora. Lembrando também, outra questão importante é que nós utilizaremos a nossa lei 10.406, que é o nosso Código Civil, tá? Nós vamos trabalhar aí com o nosso Código Civil 10.406 de janeiro de 2002, tá? Vamos trabalhar. Muito bem, senhores, quando nós falamos em direito empresarial, vou pedir um auxílio aqui, ó, vou pedir também licença e vou trabalhar sempre. Não consigo trabalhar, deixa eu ver aqui, a tela está espelhada bonitinha, né? Tá. Não consigo trabalhar sem que seja um pouco eu não consigo ficar só falando. A gente tem que desenhar, que eu acho que fica mais fácil para a gente poder entender a nossa disciplina. Então, ao longo de todo o semestre, peço desculpa pelos rabiscos que serão realizados, mas preciso de fazê-los. Então, nós vamos sempre utilizar aí o nosso Paint aqui como uma forma
de visualizar como se fosse um rabisco no nosso quadro mesmo para trabalhar com a nossa disciplina. Tá bom? Vamos lá, quando nós falamos em direito empresarial, um questionamento tem que ser feito. E olha aqui, essa noção introdutória acaba que eu tenho que passar por ela mesmo, mas depois o nosso curso vai fluir melhor, nós vamos para uma parte mais prática e fique melhor. Mas essa primeira parte, ela se faz necessária para que nós possamos entender a evolução do direito empresarial. E o grande questionamento que surge para começarmos a trabalhar com o direito empresarial é essa questão, esse questionamento. O direito empresarial, será que ele é um ramo autônomo do direito? Porque nós temos lá o direito civil, né? Direito civil. E aí nós vamos trabalhar esse semestre, veja aqui que eu coloquei para você, nós vamos trabalhar a partir do artigo 966, nós vamos trabalhar com o Código Civil. E aí a pergunta que fica é, será que o direito empresarial é um ramo autônomo do direito? Outro questionamento que se faz é o seguinte, como que surgiu esse direito empresarial? O que é direito empresarial? Outro questionamento que se faz, que nós temos que responder é, olha, eu já peguei alguns livros que está escrito direito comercial. O que é direito comercial? É a mesma coisa do direito empresarial, né? O direito empresarial é o direito comercial, o direito empresarial é direito civil, ou é um ramo autônomo? Esses questionamentos nós temos que passar por ele e temos que identificar, né? Muito bem. Olha, vou contar uma historinha aqui rapidamente para vocês, para não ficar tão enfadonho aqui. Vamos pegar aqui, ó, nossas introdutórias sobre direito empresarial e vamos aqui nessas questões aqui, ó. Vamos ver aí questões referentes a essa evolução do direito, formação do direito empresarial. Tá tudo no texto aí, vocês vão acompanhando comigo. No primeiro momento, né, diferentemente do que acontece, como vocês já tiveram a oportunidade de estudar lá na introdução ao estudo do direito, que o direito civil, mesmo que de forma embrionária, ele vem até mesmo bem anterior, né? Começa lá com os direitos romanos, Código de Hammurabi, essas questões todas. O direito comercial, ele é um pouco diferente, tá? Ele é um pouco diferente. Ele em que pese existir algumas legislações esparsas nessa questão de Idade Média, início do direito mesmo, né? Ele vai ter ali o seu nascedor, vamos assim dizer, a criação desse direito comercial, ainda definido como direito comercial, por volta aí, ó, séculos 12, 17, né? Na verdade era 16 e 17, não é 12 não, 16 e 17, eu tenho que trocar isso aqui, 16 e 17, né? Que nós temos aí essa fase subjetiva. Então começa o seguinte, olha, você tem lá um direito civil que é aplicável a todos, e você vai ter ali, nascendo em Gênova, Florença, em face da necessidade de se... Gente, olha para mim se tem algum áudio aberto, por favor, porque tá dando um barulhinho aqui. Se tiver, fechem aí, por favor. Obrigado. Vamos fechar todo o áudio aí que fica mais fácil para mim. Então, nós temos ali um direito civil sendo aplicável a todos, século XVI, século XVII, né? E aí nós vamos nos deparar com grupos, né, de comerciantes da época. Vamos entender isso aqui. Nós vamos entender isso daqui. Antes ali dessa evolução, vamos assim dizer, evolução dos centros urbanos, antes dessa questão da existência do comércio mesmo, nós sabemos essa história toda, quando sai do feudalismo
e passa para cidades, aí vira burguesia, a burguesia tem ascensão ao poder, porque eles são ali basicamente os comerciantes, né? Nós temos lá no início algo que é feudal, o feudo tem as suas próprias regras, que aplica a todo mundo, baseado na troca, na subsistência, o comércio é muito pequeno, mas enfim, quando acaba ali essa época medieval, acontece de as pessoas se deslocarem para as cidades e aí o comércio ele começa a florescer. Nós temos a visão desses comerciantes. E é claro que você tem que entender o seguinte, olha, você tem que entender o seguinte, se tem um grupo que está, desde que o mundo é assim, tá, gente? Se tem um grupo que está no poder, ou que almeja ter o poder, esse grupo precisa de capital, precisa de dinheiro. E normalmente quem tem dinheiro, quem tem capital, quem tem a possibilidade de manutenção do Estado, ele consegue chegar ao poder. E não foi diferente, né? Os comerciantes, como estavam, claro, a economia ficou pautada no comércio, é claro que eles começaram a ter poder. E quando alguém começa a ter poder, desde que o mundo é assim mesmo, né? Não tem jeito, desde que o mundo é assim. Quando alguém começa a estar no poder, ele quer ter leis, ele quer ter privilégios, ele quer ter, sem sombra de dúvidas, quem está naquele poder. Ele quer ter aí para ele, né, situações que vá lhe proporcionar vantagens. E aí, né, com a evolução desse comércio, nós temos a aplicação da lei civil. Lei civil é essa que é aplicável a todos, mas que não vai atender os anseios daquela classe que está no poder, aquela classe que tem dinheiro, que é a burguesia, os comerciantes. Então eles começam a criar, ou eles começam a pleitear regramentos próprios, normas, não é no sentido do direito empresarial hoje, nem do direito comercial anterior, mas um conjunto já de normas aplicáveis a quem? A eles, comerciantes. E aí nasce o direito comercial, né? Claro que não da forma que é trazido hoje, mas de forma embrionária. Ou seja, um conjunto de normas ou normas específicas aplicáveis a um grupo próprio. Quem que é esse grupo? Os comerciantes. Nessa primeira fase, comerciantes, peço perdão que é difícil escrever aqui. Nessa primeira fase, que nós temos aí esses comerciantes, a perguntinha que se faz é: a quem será aplicável esse novo conjunto de normas ou as normas que estão surgindo? Olha, claro, vai ser aplicável aos comerciantes. Mas quem é considerado comerciante? A quem será destinado, ou a quem é destinado, ou quem foi, né, destinado, essas normas que vão privilegiar esse grupo? Porque eu acabei de falar, tive a oportunidade de dizer, que o direito civil era aplicável a todos, né? Mas e essas normas específicas do comércio? Olha, as normas são aplicáveis aos comerciantes. Mas quem são esses comerciantes? Ora, esse primeiro período do surgimento do direito comercial, né, ainda bem incipiente, nós chamamos de período subjetivo. Por que subjetivo? Nós sabemos o seguinte, né, essa ideia é uma ideia própria do direito. O que é algo subjetivo em contraponto ao que é objetivo? O objetivo é aquilo que nós não precisamos fazer, né? Nós não precisamos realizar uma análise. Ela é objetiva, é pronto, posto, imposto, expresso, explícito. Isso é objetivo. Já o subjetivo necessita de analisar. Então, quando nós falamos que o primeiro período é um período subjetivo, quer dizer que esse período
subjetivo, a análise da aplicação das normas próprias ali do comerciante, normas criadas próprias na aplicação do direito civil como um todo, perpassa obrigatoriamente de uma análise de quem é o comerciante. E quem vai ser esse comerciante? Ora, o comerciante, nesse período subjetivo, esse comerciante vai ser aquela pessoa que pratica o comércio, claro, mas ele vai virar e falar, mas isso é óbvio. A pessoa que pratica o comércio, né? Então vai ter que se analisar quem que é o comerciante, aquela pessoa que pratica o comércio. Vamos pôr o exemplo aqui, é o seu Antônio. Você que coloca os nomes como Antônio, Beto, Carlos e Davi, vocês vão ver ao longo de todo o semestre. É o seu Antônio. Ele pratica o comércio? Pratica. Ele é comerciante? É. Mas só isso é suficiente? Nessa primeira fase, não. Eu não te contei que era um grupinho fechado de pessoas que estavam no poder e que tinham o poder e que tinham o dinheiro, que eram detentoras dos exércitos, da força e criaram normas para beneficiar elas próprias? Pois bem, para ser considerado comerciante e aplicável, portanto, essas normas, tinha que praticar o comércio, mas também, veja, informaçãozinha importante, né, nesse período subjetivo, nós temos as chamadas corporações de ofício. Tá? Corporações de ofício ou corporações de mercantis. Né? Aqui, ó, tinha que ter um vínculo a corporações de ofício. Esse período subjetivista, período subjetivo. Depois você vai ler ali no seu texto. Tinha que estar matriculado um vínculo da corporação de ofício. É claro que esse vínculo na corporação de ofício, ele se exigia justamente para a aplicação daquelas normas. Então, vamos entender bem. Quem era o comerciante? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que praticasse o comércio. E qualquer pessoa que se adequasse àquelas corporações de ofício. E a eles, portanto, seriam aplicáveis normas próprias relativas ao comércio, e não seriam aplicáveis o direito civil geral, que é aplicável a todos. Né? Esse período subjetivista, ou o subjetivismo do direito empresarial, ele vai perdurar até, né, ali entre 1800, você vê isso, mas a partir de 1800, principalmente em face, e cujo apogeu se dá, vou pegar aqui, ó, né, com o Código Civil francês, o código que é de 1808, nós temos aí o Código Napoleônico, o Código Civil francês. Há uma ruptura desse subjetivismo e nós passamos para uma fase mais objetivista. O mundo muda, né? Sai daquela parte em que o próprio comércio, ou os comerciantes, ou as pessoas estão no poder. E o que nós temos acontecendo no mundo, principalmente na França com Napoleão? Nós temos a criação dos impérios, o imperador francês Napoleão, e nós temos uma modificação muito grande, principalmente legislativa aí. Nós entramos naquela fase do chamado positivismo. Já ouviram falar isso muito, né? Do positivismo exacerbado do Código Civil Napoleônico. Nós passamos dessa fase subjetiva que qualquer pessoa pode ser comerciante, e agora, como há uma centralização, imperador no poder, é ele imperador, né? Assim como o Estado francês, principalmente o Código Civil francês, que é um marco aí, né? É que vai ditar por força de lei. Olha o que acontece. No período subjetivista inicial, começou aqui o nosso direito comercial. Quem que era considerado comerciante? Qualquer pessoa que realizasse o ato
que realizasse ali a situação ou que praticasse o comércio, né? Mas exigia ainda que ele estivesse numa corporação de ofício. Ele tinha que estar matriculado numa corporação de ofício justamente para ele ter direito àquelas normas aplicáveis aí. A visão é diferente. A análise é o seguinte, é subjetivista. Você pratica comércio? Você está numa corporação de ofício? Pronto, você é comerciante. Com qual atividade? Não sei, é o comércio. Comércio, em geral, né? Então, esse é o período subjetivista. Com o avanço da legislação que está acontecendo no mundo, avanço não, né? Com uma nova visão, e principalmente pelo o direito francês, inspirado aí no direito francês, surge esse período objetivista ou o período mais objetivista, que nós estamos diante de um positivismo, que o poder está centralizado nas mãos do Estado, que vai ditar o que é certo e o que é errado. Então, se você pega lá, dentro dessa ideia de um positivismo exacerbado, é o Estado dizendo tudo, né? Não há margem para interpretação. É 8 ou 80. O que está escrito é o que vale. E o que está escrito aonde? Na lei. Tá? E é isso que vai perdurar nesse segundo período objetivista, né? Mudando completamente a situação, era considerado agora comerciante não qualquer pessoa. Veja o que eu estou te falando. Não é considerado comerciante qualquer pessoa. Vai ser considerado comerciante aquelas pessoas que a lei diz que são comerciantes. Então, uma determinada atividade é uma atividade chamada de atos de comércio. Aquela pessoa que praticar aquela atividade é comerciante. Se aquela pessoa não praticar aquela atividade definida em lei, ele não será considerado comerciante. Nós estamos numa segunda teoria. Essa teoria é uma teoria maçante, que começa lá com o Código Civil Napoleônico, começa com essa teoria de objetivista, que teve vigência no Brasil, né, fortemente iniciada lá com o nosso Código Comercial de 1850. Código Comercial esse que é regulado por Decreto 737, também de 1850, e que essa teoria é a chamada teoria dos atos de comércio. Saímos, portanto, de um período subjetivista, entramos no período objetivista, em que tem aqui os nossos atos de comércio. Quem é comerciante? Aquele que está definido na lei. Tá? Nós temos o nosso Código Comercial, então, de 1850, período objetivo, objetivista, tá aí no seu texto, depois você vai ler para mim. Teoria dos atos de comércio, né? Código Comercial de 1850, código esse que era composto de 3 partes, tá? Do comércio em geral, do comércio marítimo e parte 3 das quebras. Agora veja só, o Código Comercial de 1850, olha o que eu vou te falar, hein? O Código Comercial de 1850, ele não está completamente revogado. O comércio em geral, ele foi revogado pelo nosso Código Civil de 2002. A parte das quebras foi revogada, primeiro pelo Decreto 7661 de 1942, que tratava sobre falência e concordatas, que foi alterado em 2005 sobre a nova Lei de Recuperação Judicial e Falências. Então, a parte 3, completamente revogada, que falava sobre falência, das quebras, e o do comércio geral, completamente revogado também, com a adoção da teoria
da empresa, que é a próxima que nós vamos falar, que eu vou reforçar bem isso, mas está revogado. Mas tem uma parte que não é muito afeita a nós aqui em Minas Gerais, por uma questão óbvia, né? Que trata do comércio marítimo, que ainda está em vigor. A parte do comércio marítimo está em vigor. Então vejam só, se eu lhe perguntar, o Código Comercial de 1850, que trazia a teoria dos atos de comércio em relação ao comerciante, teoria já que não é mais utilizada e nós vamos ver, né? Ele está completamente revogado? Não. A parte 2, que trata do comércio marítimo, não está revogada. Cuidado com isso. Cuidado, chama atenção aí, né? Costumo sempre trabalhar com isso e falo com vocês, ó, observação. Eu sei que a gente não tem mar aqui, não é muito aplicável, por isso que você esquece. Mas na parte de comércio marítimo, nosso Código Comercial de 1850, ele não se encontra revogado em sua, né, totalidade. A parte 2, então, ainda continua em vigor, claro, com as alterações legislativas, mas ele ainda está em vigor, tá? Mas o nosso Código Comercial de 1850, ele trazia para a gente quem que é o comerciante, voltando aqui na nossa teoria objetiva, né? Superada essa ideia de que o Código Comercial ainda continua em vigor na parte 2, quem que era o comerciante para esse período objetivista? Olha, é claro que se nasce lá do direito napoleônico, Código Civil francês, né? Se você voltasse no tempo e fosse assistir uma aula lá de direito, lá na França, em 1800, de direito civil, os professores falavam que não davam aula de direito civil, não admitia essa interpretação. Eles davam aula do Código Civil, porque só era aquilo que estava na lei, estava preconizado na lei, é que teria validade, né? Positivismo exacerbado, positivismo puro mesmo, né? Então veja, quem que é o comerciante? Ah, vai ser ali a pessoa física, o comerciante, ou se for uma pessoa jurídica, é uma sociedade comercial, mas é aquela pessoa que praticava o comércio. Mas era qualquer tipo de comércio? Não. Aquele que estava preconizado aqui, ó, no decreto, no regulamento 737 de 1850. Então veja, o Código Comercial falou o seguinte pra gente. É comerciante quem faz a compra e venda de bens móveis. Isso lá no artigo 19 do Código Comercial. Essa parte está revogada, tá, gente? Não é a parte marítima, não, do comércio em geral, está revogada. Mas a teoria dos atos de comércio, essa teoria maçante, uma teoria que não é muito chata, uma teoria difícil de ser analisada, ela, porque é positivista puro mesmo, né? Aquilo que está na lei é, o que não está na lei não é, trazia. Quem que é comerciante? Quem fazia compra e venda de imóveis. Quem realizava atividade de câmbio, quem realizava atividade bancária, quem realizava atividade de transportes de mercadoria, fabricação e depósito de mercadorias, espetáculos públicos, contratos marítimos, fretamento de navios e títulos de crédito em geral. Vejam só, qual que é a dificuldade da chamada teoria dos atos de comércio? Para a teoria dos atos de comércio, só é considerado comerciante aquilo que a lei diz que é comerciante. Se não está na lei, não é comerciante. Qual que é o grande problema? Qual que é o grande problema que vem com essa teoria e o porquê nós conseguimos entender por que essa teoria ela não vai ser largamente utilizada, ela para de ser utilizada, né? Porque, claro, a teoria dos atos de comércio, em que pese ter essa vigência, nós sabemos que a atividade típica hoje de empresa e antes comercial é uma atividade dinâmica, né? A prestação de serviço é, sem sombra de dúvidas, uma atividade pode ser considerada, sem sombra de dúvidas, uma atividade típica de empresa. Uma atividade, portanto, empresarial à época comercial, né? E mais do que isso, não tem nenhuma lógica o legislador ficar a todo tempo informando quais são as atividades típicas de comércio, quais atividades não são de comércio.
É claro, muitas das vezes, justamente porque o legislador não consegue antever tudo aquilo que vai acontecer, toda a prática, né, do comércio. Como dito, a atividade típica de empresa atual e comercial anterior, ela é dinâmica, surgem novas atividades todos os dias. Essa lista, sem sombra de dúvidas, ela deveria ser uma lista infindável, né? E não é papel do legislador que se faça isso. Surgiu um problema muito sério com a teoria dos atos de comércio. Novas atividades iam surgindo, eram criados sempre novas atividades. O legislador, claro, não conseguia antever. E o grande questionamento que se fazia essas novas atividades aplicava-se a elas, eram consideradas comerciantes, aquelas pessoas que praticavam essas novas atividades e que não estavam listadas aqui no decreto 737, no regulamento 737 de 1850. Essas novas atividades seriam ou não seriam atividades típicas do comércio? Seriam comerciantes ou não seriam comerciantes? E aí o grande problema que surge justamente é que se não é comerciante, não aplica a legislação comercial, se aplica a legislação civil simples. Se é comerciante, aplica a legislação comercial, como por exemplo a lei de falência e outras legislações específicas que nós vamos ver, né? Mas fato é, essas novas atividades que não estão listadas nesse regulamento podem ser consideradas como comerciantes ou como comerciante, aquela pessoa que exerce aquela atividade ou não? Esse era o grande questionamento. Desse grande questionamento, como não estava na lei, o que começou a acontecer o tempo todo? Olha, se determinada situação não está na lei, mas é flagrante que aquela situação se adequa a exemplos que já estão na lei, o que começou a ser feito? Começou a jurisprudência a usurpar, né? Começou a roubar, começou a tomar o espaço próprio do legislativo. Por quê? Porque a partir do momento em que uma determinada situação, veja só o problema, existe uma teoria objetiva que diz que só é comerciante aquele que está na lei. Como o legislativo não consegue antever todas as atividades, e aquelas atividades são, na essência, comerciais, o que a jurisprudência começou a fazer? Começou a usurpar um papel que é do legislador. Começou a jurisprudência a informar, ou a jurisprudência começou a dizer quais atividades eram consideradas ou não atividades comerciais. E aí surge esse grande problema. Chegou-se ao ponto que a teoria dos atos de comércio, claro, perdeu completamente o seu foco e não era mais utilizada. Utilizava-se muito mais a jurisprudência, né? E aí não gerava aquela segurança jurídica, porque em uma determinada situação alguém entende que é, em outra situação entende que não é. E aí tem um grande problema, né, principalmente, né, na tentativa, inclusive, de unificação dessa jurisprudência. Então, esse período objetivista, essa teoria dos atos de comércio, ela veio e foi embora tarde, tá? Nunca foi bom, não acrescentou muito, mas é uma visão diferente, é a evolução, realmente, do direito comercial. O que nós... e sem contar, senhores, vejam só, essa teoria dos atos de comércio, ela teve vigência no Brasil até o ano de 2002. Quando eu estava lá na minha graduação, estudando lá Direito Empresarial 1, eu estudei pela teoria dos atos de comércio. Isso deve ter sido lá por ano de 2000 ou 2001. Né? Teoria dos atos de comércio. Então a gente aprendia a teoria dos atos de comércio. Verificar a jurisprudência, verificar qual atividade era ou não era empresa. Por isso que eu disse que era uma teoria chata, maçante. O direito empresarial ele não era tão dinâmico. Mas é claro, assim, e só reforçando o que eu estou falando, ela teve vigência até o ano de 2002, porque foi justamente no ano de 2002 que essa parte do direito comercial, do Código Comercial, foi revogada, né, e fazendo o Código Civil de 2002, que a época que eu estudei era o novo Código Civil, que agora não é novo nada, né, de 2002,
introduziu uma nova teoria. Qual foi a teoria introduzida? Teoria de matriz italiana, que é chamada teoria da empresa. Né? Então nós mudamos e passamos para uma outra teoria, e agora adotada no Brasil desde 2002, teoria da empresa, teoria de matriz italiana. Teoria essa, veja, criada na Itália em 1942. Lembre-se sempre que a Itália de 1942 é uma Itália fascista, né? Então, o Código Civil italiano de 1942, que ele cria a teoria da empresa, ele tem sim, sem sombra de dúvidas, uns resquícios do fascismo, né? Mas mudou-se a ótica. Em 1942, na Itália, e o Brasil copiando lá o direito italiano, em 2002, introduzindo no Código Civil. É claro que a jurisprudência, analisando já a teoria da empresa italiana, né, também já há aplicação em solo brasileiro por meio da jurisprudência, até mesmo porque eu disse que a teoria dos atos de comércio, que nasceu em 1850, objetivista, né, teve vigência até 2002, mas esse intervalo, claro, já sofreu os temperos próprios da jurisprudência, se adequando a muitas situações. Mas, historicamente, a revogação se deu em 2002. Então, o Brasil, copiando lá a teoria da empresa de 1942 de matriz italiana, no seu Código Civil de 2002, ele vai, né, incorporar o ordenamento jurídico brasileiro, traz agora para nós a chamada teoria da empresa, que está lá no livro 2 do nosso Código Civil, que trata sobre a teoria do direito de empresa. E começa aqui com o empresário, tá? Que nós vamos estudar bem, que é o nosso artigo 966 do Código Civil. O que é essa teoria da empresa e qual foi a sua importância, né? E aí essa partezinha chata de contar a historinha já está ficando para trás. Nós vamos nos ater mais à teoria da empresa. Perceba que o nome muda, né? Até então era comércio, comércio agora vira empresa. Daí você vai conseguir entender que mudou de comerciante para empresário. O título 1 trata do empresário e não mais do comerciante, que foi no período subjetivo, qualquer pessoa era comerciante, desde que se estivesse matriculado em uma corporação de ofício, aplicando as normas próprias, que eram poucas. Depois veio a teoria dos atos de comércio, qualquer pessoa é comerciante, desde que aquela atividade esteja estabelecida em lei, teoria dos atos de comércio, regulamento 737/1850, que acabamos de ver. E agora surge uma nova situação, né? Há o chamado resgate ao subjetivismo. É trazido um subjetivismo moderno. Por que mudou de comerciante para empresário? Para significar, para poder ter uma questão de ruptura mesmo. Que a teoria dos atos de comércio, que era uma teoria, né, que não acrescentou muito. Então, para ter essa ruptura, muda-se inclusive o nome, né, nascida lá na Itália. O que nós temos agora é um resgate ao subjetivismo, ou chamado subjetivismo moderno, teoria de matriz italiana. Por que tem esse resgate ao subjetivismo? Porque os italianos lá em 1942 viraram e falaram assim, gente, essa bobeira de estar trazido na lei quem é comerciante, não adianta não. Não adianta. A relação do comércio ela é dinâmica. Então vamos mudar isso daqui. Qualquer pessoa pode ser empresário agora. Né? Qualquer pessoa pode ser empresa. Qualquer pessoa pode exercer uma atividade típica de empresa. Tá? Bastando, para tanto, que sejam, né, resguardados em lei, características básicas que uma pessoa precisa de exercer para ser considerada empresário, para exercer uma atividade típica de empresa. Né? Lembrando que o empresário é aquele que exerce atividade típica de empresa. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Estou só contando a historinha, estou usando os termos, mas eu preciso depois de refinar
algumas informações que nós estamos habituados com ela e que com a teoria da empresa elas não tornam-se uma verdade. Por exemplo, nós vamos refinar isso. O Silvio Santos é empresário? Guarda essa perguntinha aí. O Silvio Santos é um empresário? Nós vamos ver isso e vamos analisar. Será que ele é empresário ou será que ele não é empresário? Né? Então, nós temos aí essa ideia. Surge para... Guarda essa perguntinha do Silvio Santos que eu vou voltar. Então, surge para nós, em 1942, o nosso Código Civil, ele resgata esse subjetivismo, por isso que é o subjetivismo moderno. Agora, qualquer pessoa pode ser empresário. Qualquer pessoa pode ser empresário. Pessoa natural, pessoa jurídica, pode ser empresário. Qualquer pessoa. Né? Não precisa mais de estar matriculado na corporação de ofício, como aconteceu lá no primeiro período subjetivista. Lá também podia ser qualquer pessoa que era comerciante, mas tinha que estar na corporação de ofício. Agora não. Agora qualquer pessoa é empresário. O legislador, ele não mais vai colocar atributos, ele não mais vai legislar como fizeram lá no Código Comercial por meio do Regulamento 737. Ele não vai nos dizer quais são as atividades que são comerciantes. Agora, como empresário aqui, ele não vai dizer quais são as atividades que são empresários. Não tem uma lista, porque é dinâmico. Né? O direito empresarial, ele é um direito dinâmico. Ele muda o tempo todo. Então, o nosso legislador fala o seguinte: qualquer pessoa é empresário. Considera-se, e o artigo 966 nos traz de forma bem simples e sintetiza isso pra gente. Quem é empresário? E a perguntinha é: o Silvio Santos é empresário ou não? Veja, olha o que o artigo 966 nos diz. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Quem que é empresário? Qualquer pessoa. Pessoa natural. As pessoas falam pessoa física. Eu não gosto muito de utilizar a expressão pessoa física, não, que é mais própria do direito tributário. Eu prefiro das pessoas naturais, porque o nosso Código Civil, né, ele trata aqui, ó, no seu título 1 do livro 1, das pessoas naturais. Né? Ele trata pra gente das pessoas naturais. Não pessoas naturais e pessoas jurídicas. Nós vamos falar melhor sobre isso, nós temos que entender, vamos reviver essa questão ainda que vocês tiveram a oportunidade de ver lá na Teoria Geral do Direito Privado, lá no segundo período. Vamos rever essas questões relativas à capacidade, falando tudo isso. Mas vamos lá, pessoa natural, pessoa jurídica, há necessidade de se fazer um resgate sobre isso. Mas vamos aqui, ó. Considera-se empresário quem? Qualquer pessoa que exerça atividade profissional, atividade econômica, uma atividade organizada. E agora ela nos faz, ó, ele nos diz aqui, ó, que produza ou que circule bens ou serviços. Então, se uma pessoa exerce atividade econômica, atividade organizada, aquela atividade é uma atividade profissional, não é uma atividade eventual, não é feita uma vez por ano, há uma habitualidade, não é eventual, é profissional, né? Se a atividade é profissional, econômica, organizada, e se a pessoa produz ou circula um bem ou um serviço, é empresário. Ele é empresário. Tá? Então, esse é o conceito nosso de empresário. Qualquer pessoa. Igualmente, o nosso parágrafo único continua falando o seguinte: mas tem algumas pessoas que não são empresários. Nós temos que saber isso bem. Mesmo que a pessoa exerça uma atividade econômica organizada, profissional, e que produza ou circule bens ou serviços, algumas pessoas não serão consideradas empresárias. Porque o nosso parágrafo único fala: pode ser profissional, pode ser econômico, pode ser organizada, pode circular bens, pode circular serviços. Mas se for uma atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, mesmo que tenha o concurso de auxiliares ou colaboradores, mesmo que tenha vários empregados, colaboradores,
não será empresário, salvo, não é empresário, quem exerce atividade intelectual de natureza científica, artística ou literária, né? Mesmo que tenha um concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se existir, né, o exercício, salvo se nós tivermos o exercício da profissão do elemento de empresa, salvo se existir o chamado elemento de empresa. Então, o que eu quero dizer, nós vamos falar muito bem sobre isso. Não é o foco da nossa aula hoje, não. Tá? O foco da nossa aula. É claro que nós já vamos falando, já vamos trabalhando com essas questões do direito empresarial, mas o foco é nós identificarmos essa terceira teoria, que é a teoria do subjetivismo, resgate do subjetivismo moderno. Meu único intuito aqui é que você saiba que no início, qualquer pessoa desde que estivesse matriculado a uma corporação de ofício, primeira teoria, era considerado comerciante e aplicava as normas relativas ao comércio, que eram poucas, que eram esparsas, mas que existiam. Depois, com o avanço da legislação no sentido da criação dos impérios, com a criação dos estados fortes, e que o Estado ali era a própria lei, mudou-se o foco. Passou mais uma teoria objetivista. Quem é comerciante agora, né, Código Civil Napoleônico, 1808, até o nosso Código Civil Comercial, 1850, até o ano de 2002 no Brasil, 1942 na Itália. Para ser considerado comerciante era aquele que estava definido em lei nos seus regulamentos, né? O que nós temos agora, a partir de 1942 na Itália e 2002 no Brasil, é um resgate ao subjetivismo, o chamado subjetivismo moderno, né? Então, nós temos aí a adoção da chamada teoria da empresa. Qual que é a importância da teoria da empresa? É esse resgate ao subjetivismo. Por isso que é o subjetivismo moderno. Qualquer pessoa agora pode ser empresário. E por que da utilização do vocábulo empresário, empresarial? Justamente para que se possa ter uma ruptura. Qualquer pessoa agora é empresário, desde que preencham os requisitos básicos trazidos em lei. E no nosso artigo 966 nós temos: qualquer pessoa é empresário, desde que exerça atividade profissional, econômica, organizada, para a produção ou circulação de bens ou serviços, não sendo considerado empresário quem exerce atividade intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com um concurso de auxiliares ou colaboradores. Essa é a teoria da empresa. Em que pese chamar teoria da empresa, nós não temos o conceito de empresa. Nós temos o conceito de empresário. Empresa é a atividade exercida pelo empresário. Nós vamos falar bem sobre isso, né? Então, essa é a chamada teoria da empresa. Qualquer pessoa. E aí nós conseguimos ver com uma facilidade que fica fácil a aplicação da teoria da empresa. Porque, primeiro, não precisa do legislador, não precisa do legislador dizer quem é comerciante ou quem é empresário. Não. Preencher os atributos próprios é considerado empresário e, portanto, aplicável a ele toda a legislação empresarial, né? Teoria da empresa, resgate ao subjetivismo moderno. Tá? Deixa eu só um minutinho aqui, senhores. Nesse ponto, eu tenho quase certeza que o Google Meet vai cair, que ele tem caído com 1 hora, 2 minutos para poder fechar. Eu vou fechar aqui e vou mandar um outro link lá, tá? Só um minuto, já regressem aí na aula que eu dou continuidade aqui, tá bom? Vou ter que encerrar esse link aqui, vou colocar lá no grupo o outro link lá pra gente, tá bom?
Vamos dar continuidade aí, é só esperar os colegas entrarem. Vou lembrar de ligar. Muito bem. Vamos continuar então. Dar continuidade. Então, nós estávamos falando sobre a nossa teoria da empresa de matriz italiana que nós vamos utilizar bem. Quero reforçar sempre o seguinte, olha, e nós vamos não tem como você, não precisava nem te reforçar, porque não tem como você não se habituar ao conceito de empresário, porque você vai utilizar em todas as disciplinas de direito empresarial, que são 4, né? Você vai utilizar aí nessa parte do direito empresarial todos esse conceito de empresário. Então nós vamos saber de cor. Considera-se empresário quem exerce atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Não é empresário quem exerce atividade intelectual, científica, literária ou artística. Né? E aquela perguntinha que eu fiz, se o Silvio Santos é ou não é empresário, nós vamos ter que respondê-la. Ixi, não está querendo deixar. Peraí. Então, aquela pergunta que eu fiz, se o Silvio Santos é ou não é empresário, nós vamos ter que respondê-la, tá? Muito bem. E nós vamos fazer aí ao longo desse nosso semestre, mais especificamente na nossa próxima aula. Então, só reforçando o que eu trabalhei hoje com vocês, eu não vou ficar muito tempo mais não, tá, gente? Já estou terminando já, peço perdão aí, essa primeira aula realmente eu precisava de falar tudo isso mesmo. Tá? Falei sobre todas as teorias. Deixa eu ver se está faltando algo que eu queria falar com vocês que está no nosso material e que se mostra importante aí para que nós possamos trabalhar. Se eu deixei de apontar ou de trabalhar com algo importante. Teoria dos atos de comércio, período objetivista, eu falei, te contei a historinha também que o Código Comercial ele não está revogado na parte 2 do comércio marítimo, né? Ainda continua assim. Né? Olha, estamos esquecendo de falar, vou falar sobre 2 aspectos. Unificação do direito civil, tá? Respondendo a perguntinha que eu fiz lá atrás, no início da aula, se o direito empresarial é um direito autônomo ou não. Tá? E finalmente, vou encerrar a nossa aula falando sobre fontes do direito empresarial. Tá? Que está, na verdade,
aqui na primeira aula. E aí nós terminamos com o nosso, que é o posicionamento do direito empresarial no ordenamento jurídico brasileiro. E o grande questionamento, e nós vamos terminando. Visto as nossas teorias, uma situação em que nós precisamos de identificar é a seguinte, e o questionamento reside no seguinte. E aí, o que vocês acham de tudo que nós já tivemos a oportunidade de trabalhar? Será que o direito empresarial, ele é nessa evolução do comércio, para a teoria dos atos do comércio, para a ruptura e transformação em direito empresarial? O que vocês acham? O direito empresarial, ele é um ramo do direito civil? Ele é direito civil por excelência? Ou é um direito autônomo? Lembre-se sempre que a nossa teoria dos atos de comércio está aqui dentro do Código Civil que nós vamos estudar, do direito de empresa. E a pergunta é, será que o direito empresarial é um ramo autônomo ou não? Não é um direito autônomo. É um direito, o direito empresarial é apenas, né, uma parte do direito civil, inclusive que está dentro do Código Civil. O que vocês acham? Será que é ou que não é um ramo autônomo desse direito? Nós temos que entender, né, já respondendo para vocês também, nós temos que entender que o direito empresarial, sem sombras de dúvidas, não tem dúvida nenhuma que é um ramo autônomo. Então, se a gente perguntar, o direito empresarial é um direito autônomo? A respostinha tem que ser sim. Sim, é autônomo. Ah, mas está dentro do Código Civil. Ah, tá, porque o legislador quis colocar lá. Né? Nós não temos um código comercial vigente para toda a matéria de direito empresarial, igual nós tínhamos. Nós não temos um código empresarial, está lá no Código Civil. Mas nós temos outras leis que são próprias e típicas do empresário. Olha, nós vamos ter a oportunidade de estudar. Lei 6.404 de 76, que trata das sociedades anônimas. Nós temos a lei, uma série de outras leis. Vou dar 2 exemplos aqui para não ficar muito enfadonho e dando muitos exemplos. Lei 11.101 de 2005, que trata de falência e recuperação de empresas, né? E, como dito, uma série de outras legislações aplicadas. Tem o próprio Código Comercial de 1850, lá na parte 2, que está ainda vigente. Né? Então, nós temos um arcabouço de legislação, e temos o Código Civil também, né? Claro, no direito de empresa, está lá a Lei 10.406, está dentro do Código Civil, artigo 966, que nós estamos estudando, que trata. Nós temos, então, um arcabouço de legislação própria, aplicável a quem é empresário, cuja definição está aqui nesse artigo 966 do Código Civil, né? Então, veja, o direito empresarial, ele é próprio. O direito empresarial tem aplicação própria. O direito empresarial é um direito muito mais dinâmico. E aí, já pegando a questão relativa às fontes do direito, o direito empresarial, ele, sem sombra de dúvidas, ele nasce muito das questões fáticas. Ele nasce muito do fato que acontece, né? Há uma relação dinâmica de trocas entre empresários que acontece na prática. Veja se não é assim. Que acontece na prática e depois que já existe uma atuação prática é que o legislador vem e regulamenta determinada atividade. O direito empresarial é isso. A prática surge, o relacionamento empresarial acontece e depois vem a regulamentação, quer seja por meio de lei, quer seja por outras situações. Os usos e costumes, eles têm um peso muito grande dentro do direito empresarial. São fontes do direito mesmo. São fontes que vão inspirar ali o legislador, né, a criação.
práticas comerciais que são toleráveis, independentemente de ter ou não ter legislação próprias e que são aceitas, né? Exemplo claro, hoje ninguém usa mais, praticamente não usa, mas até pouco tempo atrás, quando nós não tínhamos a tanta larga escala a utilização do cartão de crédito, quem é mais novo não vai conseguir nem lembrar disso, né? Mas quando ainda não existia tanto cartão de crédito, ou quando ainda não existiam outros mecanismos de pagamento, era muito comum a utilização de cheque, né? E aí, se você analisar a legislação do cheque, a legislação do cheque fala que cheque é uma ordem de pagamento à vista. Não existe aquela figura do cheque pré-datado ou pós-datado. Você deu um cheque para poder pronto pagamento. Você recebeu um cheque, você vai lá e deposita aquele cheque amanhã, né? Mas olha só, a prática comercial falava o seguinte: se um cheque já tiver uma ordem de pré-datação ou pós-datado, não tem problema. Se o cheque foi emitido hoje, mas aí tinha lá escrito no cheque, talvez quem é mais velho igual eu vai lembrar, bom para, sei lá, 16/10/2021, uma data futura. A apresentação desse cheque antes dessa data dava ensejo a quê? A uma quebra de acordo entre as partes. E se porventura o cheque fosse devolvido por insuficiência de fundos, aquela pessoa que quebrou o acordo, né, era responsável pela indenização em face do descumprimento desse acordo que estava estabelecido, mesmo a lei dizendo que o cheque é ordem de pagamento à vista. Então as questões comerciais, as questões de relacionamento empresarial, elas têm uma importância muito grande. Além disso também, né, o que eu costumo dizer sempre, que o direito empresarial ele tem princípios e regramentos próprios, né? Quando nós falamos em direito empresarial, nós estamos voltados para a atuação de empresários, relação em que há o empresário trabalhando, ou atuando, ou gerando, ou maximizando as riquezas, né? E essa análise, ela é completamente diferenciada. Por exemplo, a boa-fé que é exigida entre relação comercial, ela é uma boa-fé completamente diferente. Vamos pegar um exemplo clássico para você entender. Uma instituição financeira, um banco empresário X realizando uma atividade com outro banco Y, uma relação comercial, uma relação empresarial, uma relação de comércio, uma relação negocial entre esses dois bancos, duas atividades empresárias por excelência de banco, prestação de serviço. Essa relação ela não pode ser nunca e não será analisada em face do conhecimento que os dois possuem, em face da caracterização, em face da atividade que eles exercem. Ela nunca pode ser observada com a boa-fé. Estou dando um exemplo clássico, né? Por exemplo, em que um banco tem que resguardar contra o seu cliente, contra o correntista, né? Que é aplicável aqui o Código de Defesa do Consumidor, que é uma outra história, né? Então é diferente. As regras, as condutas, a boa-fé que se exige na atividade empresarial entre empresários é diferente de uma boa-fé entre o empresário e o consumidor, é diferente da boa-fé entre que os particulares devem manter entre si, principalmente naquela chamada boa-fé objetiva, né? Então, ele possui sim, o direito empresarial possui sim características próprias e regramentos próprios que vão dar a ele uma autonomia. Mesmo que se tenha uma compilação de legislação, ou amanhã que se crie um código empresarial, ou que coloque tudo dentro do direito civil, é diferente. Nós temos que entender que é sim diferente. Ah, mas nasceu do direito civil? Sim, não tem problema nenhum. Está lá dentro do Código Civil a par de empresário? Sim, não tem problema nenhum. É ramo do direito privado? É ramo de direito privado e é ramo do direito privado por excelência. O direito civil ainda trata a questão de casamento, o
Direito civil ainda trata a questão de nascimento, direito civil ainda trata a questão de sucessão, o direito privado ainda trata algumas questões, direito à vida, da personalidade das pessoas natural, disposição do próprio corpo, né? Tem toda uma tutela dentro disso do direito civil. No direito empresarial, não. Não tem ninguém preocupado com essa questão de bens que são prioritários, né, que são superiores, que são os chamados de direitos indisponíveis, por exemplo. Aqui não. O direito aqui é privado e o máximo que você vai perder, ó, é dinheiro. O máximo que se perde são bens, direitos disponíveis. Por isso que a boa-fé é diferenciada, né? Nós não estamos trabalhando com vida, nós não estamos trabalhando com personalidade, nós não estamos trabalhando com outros atributos, quer sejam morais, não tem nada disso. Prioritariamente, o direito empresarial está preocupado em tutelar a propriedade, em tutelar os bens, em tutelar, né, em última instância, as questões relativas ao dinheiro. E é só isso e mais nada, por isso que eu entendo que ele é. É lógico que existem alguns outros doutrinadores que não entendem que é um ramo autônomo, não. Nós respeitamos, né, a opinião desses doutrinadores, mas eu me filio aos doutrinadores que dizem que o direito é um ramo do direito autônomo, por isso tudo que eu acabei de dizer, por isso tudo que eu tentei ilustrar e o que teremos a oportunidade de verificar ao longo de todo o nosso semestre. Tá bom? Outra questão importante também para nós, estou fechando já, gente. É só aí mais 2 minutos, né? Que são as fontes do direito empresarial. Quando a gente fala fonte, aí você aprende lá na teoria geral do direito privado, você fala, não, professor, lá vem questão de fonte de novo, tá? Eu sei que é chato, é maçante essa questão toda. É só da onde que nasce. Como é que surge o direito empresarial hoje? Vamos falar fonte do direito. Como é que cria? Como é que sabe que alguém tem direito a alguma coisa dentro do direito empresarial? A fonte formal e a fonte primária, sem sombra de dúvidas, é a lei. Né? Fonte formal, fonte primária, que é feita lá do poder legislativo. E aí nós vamos ter lá o Código Civil, Código Comercial, 1850, segunda parte, né? Lá na segunda parte. Lei de duplicatas, lei do cheque, lei de falência, lei uniforme de Genebra, enfim, todas as leis que tratam sobre atributos próprios e aplicáveis a esse nosso empresário, tá? E além disso, nós temos as chamadas fontes secundárias, né? Fontes primárias e fontes secundárias. O que são fontes secundárias? Aquelas que existem à margem da fonte formal, primária, né? Uma fonte que nasce a partir, como eu disse, ó, os usos e costumes, né? Mas tendo tanto o costume de determinada prática, o legislador fala, todo mundo está fazendo isso, então vai na lei. Ou há necessidade de uma relação de uma nova atividade econômica, há necessidade de se verificar essa atividade econômica e regulamentá-la, então vamos criar também o quê? Uma lei, né? E esses usos e costumes muito contribuíram para a evolução do direito empresarial, né? Outras fontes secundárias também são artigo 4º, Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, né? Entre outras, jurisprudência, né? E vem todas essas outras questões. Não vou ficar falando muito sobre isso, não. Analogia, jurisprudência, né? Princípios gerais do direito, essas questões todas são todas as formas secundárias. A doutrina, né? Mas a fonte primária nossa é o quê? Na verdade, o que é fonte são as leis emanadas aí do poder legislativo. Tranquilo? E aí chegamos ao final aqui. Deixa eu só encerrar o vídeo, mas eu volto para a sala para tirar as dúvidas. 1 minuto só, por favor. Não, claro, antes de eu terminar aqui, né, peço que sempre faça uma leitura do nosso texto, assista a nossa aula e principalmente faça os exercícios para fixação. E se forem surgindo dúvidas, entre em contato comigo, tá bom? Volto para a aula agora, 1 minutinho só.